O capítulo 20 de Gênesis revela um aspecto poderoso da natureza de Deus, sua disposição em se revelar mesmo aos que estão distantes dele. É surpreendente como Deus se revelou a Abimeleque, um homem que não era conhecido por sua piedade ou aliança com o Deus de Abraão e que se encontra diante da presença divina em um sonho. Este episódio nos mostra a natureza reveladora de Deus. Ele não está confinado a se manifestar apenas aos justos ou aos que o buscam fervorosamente. Ele se revela mesmo aos que estão distantes dele, aos que talvez nunca tenham ouvido falar em seu nome. Deus transcende qualquer ideia pré-concebida sobre quem ele é e a quem ele escolhe se revelar. É muito curioso notar que foi em sonhos que Deus se revelou a Abimeleque. Há uma semelhança definida entre o quadro de Abimeleque e o de Melquisedeque, pois a palavra hebraica que significa rei, Melech, aparece em ambos os nomes. 4 homens desse nome figuram nas páginas da Bíblia. No hebraico, esse nome Abimeleque significa pai do rei ou pai real. Ab significa pai. Ele foi um rei filisteu, um chefe de tribo nos dias de Abraão, cerca de 2.200 anos antes de Cristo. Deus não apenas veio a Abimeleque, mas nos é dito que Abimeleque, rei de Gerar, chamou-o de Adonai, Senhor, termo usado comumente pelos hebreus. Deus visitou alguém que não fazia parte do povo hebreu. Embora Abimeleque conhecesse o Deus dos hebreus, de alguma forma, isso não significa que Abimeleque fosse servo de Deus, pois o texto deixa claro que ele era um pagão. Portanto, Deus se manifestou aqui, como também se manifestou em outras situações por causa de seu povo, como no sonho de Faraó, em relação a José, no de Nabucodonosor, em relação a Daniel, e aqui no sonho de Abimeleque, em relação a Abraão e Sara, pois o Senhor repreendeu este rei por amor deles. Sara tinha cerca de 90 anos de idade e por isso alguns consideram que ela dificilmente teria atraído o interesse de Abimeleque e que ele havia se casado com ela por razões alheias à atração física. Os haréns não eram formados apenas por causa dos apelos sexuais e com jovens. Muitas vezes os reis colecionavam esposas de todas as sortes e idades por causa de uma variedade de razões pessoais e políticas. Neste caso, Abimeleque poderia ter casado com Sara, selando assim um contrato comercial entre ele e Abraão. Se Sara ainda era atraente, um contrato comercial podia explicar a demora de Abimeleque em se aproximar dela. É ainda mais provável que ele sofresse de uma enfermidade que limitasse a sua atividade marital, pois no versículo 17 nos é dito que depois que Abraão orou, Deus sarou Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Desta forma, Deus impedira Abimeleque de pecar, sendo Sara poupada de ser contaminada. Aqui temos uma das principais lições da narrativa. O pacto abrâmico teria cumprimento apesar de todas as dificuldades internas e externas, o que seria garantido pelas medidas necessárias da misericórdia e da graça de Deus. O poder de Deus estaria por trás desse pacto, e as forças externas, como Abimeleque, não poderiam causar dano. Deus assegurou o cumprimento de sua promessa, ameaçando de morte Abimeleque e tudo o que era dele. A promessa se cumpriu e se consumará não por causa da obediência humana, e tem sido moralmente, bem como fisicamente, realizada pela graça de Deus. Portanto, o conhecimento de Deus nunca se restringiu a alguma nação ou grupo de indivíduos. Abimeleque recebeu instruções diretas da parte de Elohim. O Logos manifesta-se universalmente e não meramente através de uma nação ou de uma fé religiosa. Muitos têm dificuldades em entender que Deus é o Deus de toda a terra e de todos os povos. Então, não só aqui na Bíblia, mas até na experiência prática nós temos muitos testemunhos de pagãos que tiveram sonhos que aparentemente foram permitidos por Deus. Aqui no capítulo 20 de Gênesis há uma situação um pouco diferente, pois Abraão está presente e ele representa a bênção divina para as nações. Então, em função deste episódio, Deus intervém se revelando a Abimeleque. E Deus tem continuado a se revelar de forma surpreendente na vida de pessoas nos lugares mais inusitados, tirando gente de lugares consagrados a diversas divindades, de locais de cultos de diferentes divindades, de religiões de mistério variadas.
e se revelando em ambientes como estes, para tirar de lá pessoas que passam a fazer parte do seu rebanho. Deus não se limita às quatro paredes de uma igreja feita de pedra. Guarde isso. A igreja que muda o mundo é feita de carne e osso. É corpo que se movimenta pelo mundo, obedecendo ao chamado divino de ser sal e luz desta terra. É corpo que não vive longe do corpo, agindo ou achando, melhor dizendo, que pode ser igreja sozinho. E assim acaba se afastando, né? E ficando mais do mundo do que fazendo parte da igreja, na prática, então, dos que se refugiam nos mosteiros, por exemplo, e se esquecem que sal no saleiro não faz diferença nesse mundo. Você foi salvo para ser parte da missão deste Deus que se revela. Você foi salvo para levar a palavra de salvação para outras pessoas. Então entenda que Deus se revela e continuará se revelando ao mundo de diferentes formas. Jesus tem se revelado de forma clara a povos distantes, cuja presença missionária tem sido muito pequena ou completamente inexistente. O Senhor da Seara cumprirá a sua missão. A missão é dele. Ele tem levantado o povo que tem pago o preço de uma vida firmada na sua verdade. Mas o Senhor não depende de nada nem de ninguém para dar cabo de seu plano. Deus é o Deus que se revela. Não se esqueça disso. O herói da história do mundo é e sempre será Deus que faz as coisas acontecerem apesar de nós. Algo digno de nota aqui. Os antigos viviam em certos contextos em que consideravam que havia certos lugares amaldiçoados por causa da maldição que viera sobre a terra devido ao pecado de Adão e Eva, e depois por causa de Caim. Normalmente, os lugares longe das suas casas eram lugares temidos, pois eram locais desconhecidos, que poderiam ser terríveis e muito perigosos. E quando olhamos para os diferentes locais de nosso planeta, parece que certos lugares foram mais amaldiçoados do que outros, não é verdade? Portanto, tudo que estava afastado, para fora do contexto mais próximo da casa, representava aquilo que era terrível, aquilo que era assustador e desconhecido. O mar era um desses lugares, pois era um local de grandes criaturas como o Leviatã e o Behemoth. O deserto também era um lugar onde havia serpentes e bichos estranhos, e era visto como um lugar perigoso e como a morada do mal. Quando a Bíblia fala sobre o espaço sagrado, ela coloca o acampamento do povo como um local seguro, e o local fora do acampamento como um lugar perigoso, e mais para longe ainda no deserto como um lugar ainda mais perigoso. Mas note que o problema não estava na essência do lugar em si, mas era uma questão cultural e religiosa daquele tempo. Portanto, quando vemos a experiência de Agar com Deus no deserto, para nós isso não causa nenhum problema, mas para a mentalidade daquela época era bastante difícil conceber a ideia de que Deus se manifestaria no deserto, por exemplo. Contextualizando, seria como se alguém dissesse que teve uma experiência significativa, profunda, espiritualmente profunda, com Deus no banheiro. Talvez pudéssemos pensar, no banheiro? O banheiro não é lugar de ter experiência com Deus. O lugar certo é em frente ao altar de uma igreja, de preferência uma igreja bem bonita. Aí sim, num lugar apropriado, Deus se manifestaria, mas não em qualquer lugar. O que torna um lugar santo é a própria presença de Deus, guarde isso. Portanto, o inferno seria um paraíso se Deus ali estivesse se manifestando. E da mesma forma, o paraíso seria um inferno se Deus se ausentasse de lá. Deus se manifesta onde quer, quando quer e como quer. Deus se revelou a Abimeleque, um pagão, e Deus continua se manifestando assim em nossos dias. O coração do homem pecador é o lugar mais terrível e temível desta terra. Mas Deus continua se manifestando e transformando o coração do homem mais miserável, assim como Ele fez com cada um de nós. Amém? Louvado e exaltado para todo sempre seja o Deus que se revela a nós, apesar de nós mesmos. Deixe um comentário agora contando uma experiência marcante que você viveu com Deus. Essa é uma oportunidade de você abençoar as pessoas que lerão o seu comentário. Deixe o seu like também e envie esta mensagem para alguém importante para você.
Ó Deus amoroso e compassivo, hoje nos aproximamos de Ti com humildade e gratidão pelo exemplo poderoso de Tua revelação a Abimeleque, um homem distante de Ti. Reconhecemos que, assim como Abimeleque, muitas vezes estamos longe de Ti, afastados de Ti por causa de nossos pecados e falhas. Agradecemos por Tua misericórdia que transcende nossas limitações e pela Tua disposição em se revelar mesmo aos que estão distantes de Ti. Assim como o Senhor falou com Abimeleque, estamos certos de que o Senhor volta a falar conosco mesmo quando estamos distantes de Ti. Senhor, abençoa-nos em todas as áreas de nossas vidas. Concede-nos sabedoria para discernir a Tua voz em meio ao ruído do mundo e coragem para seguir os Teus caminhos que Tu nos indicas. Que possamos viver em integridade diante de Ti, buscando sempre Tua face e Tua orientação. Ouve, ó Deus, os pedidos que estão em nossos corações e nos comentários deste vídeo. Concede-nos as petições que estão de acordo com a Tua vontade. Nos ajude, Deus, a aceitar com fé e confiança as Tuas respostas. Sabemos que muitas vezes as Tuas respostas não são o que esperamos, mas confiamos, Pai, que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Que cada pessoa que assiste esse vídeo seja tocada pela Tua revelação e encontre em Ti a resposta para as suas necessidades e anseios mais profundos. Que Tua graça abundante e Tua paz que excede todo entendimento sejam derramadas sobre cada vida, trazendo consolo, cura e esperança. Que possamos viver cada dia em comunhão contigo, ó Deus, permitindo que Tua luz brilhe em nossos corações e que Tua verdade nos guie em todos os nossos passos. E que ao final de nossas jornadas possamos contemplar Tua face com alegria, sabendo que vivemos em Tua presença. Amém. Amados do Senhor, eu peço que vocês deem o like de vocês, que vocês compartilhem esse vídeo com os seus contatos. Por favor, não deixem de compartilhar. E se você está conhecendo o canal agora, inscreva-se para que você possa estar presente em nossas orações diárias e possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade do canal, a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.